Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Antes de tocarmos nessa questão do despertar da Kundalini, que é o assunto que queríamos tratar com você aqui hoje, eu me refiro ao real despertar da Kundalini. Nós temos que tornar claro para nós mesmos alguma coisa antes disso. Primeiro nós precisamos compreender como nós temos funcionado, como a mente funciona. Como é esse movimento da mente presente em cada um de nós? Afinal, quem somos nós? Quem é você? O que é esse eu? Quando nós nos referimos a nós mesmos como eu, ontem eu não fui, hoje estarei indo. Eu sou a si mesmo. Quando usamos a expressão eu, quando usamos esse pronome, estamos nos referindo a quê exatamente? O eu, ele é um conjunto de memórias, de lembranças. O que você tem sobre você é uma ideia. A ideia de ser alguém. Uma pessoa é aquela pessoa em razão de um nome, de uma história, de uma biografia. Quando você se refere a si mesma, a si mesmo, você usa o pronome eu, linkada a essa ideia de uma identidade presente. Essa identidade, ela não passa de um conjunto de lembranças, um conjunto de memórias, um conjunto de recordações. Então você tem um nome e você tem uma história. Quando nós nos referimos aqui à importância do despertar da Kundalini, estamos nos referindo à importância do despertar da consciência. A consciência é algo diferente desse eu que você acredita ser, dessa pessoa que você acredita ser. É algo completamente diferente desse conjunto de lembranças, de memórias, de recordações, de imagens que essa pessoa que você acredita ser tem. Então, o que é Kundalini? Kundalini é esta presença, é este ser, é esta consciência. Kundalini representa a sua verdadeira natureza divina. É este poder que você traz nesse corpo que, ao despertar, descarta por completo a ilusão da ego-identidade. O ser humano, ele vive de uma forma egocêntrica. O ser humano, ele é egocêntrico. Ele vive dentro de um modelo, dentro de um padrão de egocentrismo. Isso se baseia na ilusão dessa identidade, chamada eu. Esse eu é uma fraude, esse eu é uma ilusão. Esse eu não é real. A realização da verdade sobre quem é você é o despertar desta presença, desta consciência. Uma outra palavra para essa consciência é Kundalini. Então, quando nós nos referimos aqui ao despertar desse poder divino em nós, desta Shakti divina, que essa é uma expressão indiana para esse poder, estamos nos referindo ao despertar desta consciência, que é Kundalini. Agora, é algo importante aqui para você compreender o que vamos colocar aqui nesse momento.
Na razão em que você está se confundindo com a imagem que você tem de si mesma, com a memória que você traz de si próprio, com esse conjunto de lembranças, esta energia que é consciência está exteriorizada, está voltada para o elemento da memória, para o elemento do pensamento, que é basicamente tempo. Nós temos falado aqui com você no canal, e também em encontros presenciais e encontros online. Nós temos esses 3 formatos de encontros por aqui, dentro desse trabalho. Esse encontro, nesses vídeos, temos encontros online e temos encontros presenciais. E o que nós temos tratado com você aqui é que você é consciência. Sua natureza não é a natureza egóica. A sua vida não deveria estar centrada nesse sentido de separação. E, no entanto, é isso que nós temos. O sentido de uma ego-identidade presente dentro dessa experiência do viver. Isso é algo que se tornou comum. Não é algo natural. O acesso a si mesmo, através do autoconhecimento, lhe coloca em direto contato com esse egocentrismo, com esse modelo de identidade egóica, de identidade separada do todo, da vida, da existência. E esse contato transforma por completo essa condição, porque isso faz com que essa energia, que antes estava sendo desperdiçada para essa mente egóica, para essa vida egóica, agora ela fica disponível para o despertar desta presença, que é a presença do seu ser, que é a presença da Kundalini. Então, o real despertar da Kundalini é o despertar desta consciência, que é a sua natureza real, que é a sua natureza divina. É o fim para o egocentrismo, é o fim para o sentido de separação, esse sentido de dualidade, tão comum dentro desse modelo de mente egóica. E o que é essa mente egóica? É a mente programada, é a mente organizada, é a mente condicionada, é a mente dentro do antigo modelo de pensamento comum a todos. Nesse sentimento de ser alguém, há esse condicionamento psicológico de ser uma pessoa, que internamente está sempre se vendo como uma entidade separada da vida. E isso é a causa do medo, é a causa da desordem psicológica, do sofrimento psicológico, da inveja, da avidez, do ciúme, de tudo aquilo que representa esse movimento no qual o ego, esse mim, esse eu, está sempre querendo que o mundo gire em torno dele, para que ele se sinta pleno, completo, feliz, preenchido. Esse é o modelo do egocentrismo, esse é o modelo da ego-identidade. E enquanto isso se mantém, essa energia está sempre nesta disposição da contradição, do conflito, do sofrimento e do medo. Então, há esse sentido de insatisfação
que busca se preencher em desejos, em realizações externas, nesse antigo e velho modelo, quando isso está presente, não há autorrealização, não há a realização do seu próprio ser, não há o despertar da Kundalini, não há o despertar da consciência. Aqui nós estamos tratando com você da possibilidade desta autorrealização, que é assumir a verdade sobre quem você é, que é consciência. Então, Kundalini é a energia disponível para esse trabalho, nesse corpo, nessa mente. Então, há uma mudança nesse corpo e nessa mente. E aqui a mente inclui sentimentos, emoções, pensamentos, o cérebro. Essa energia, no momento, está sendo desperdiçada para esse tempo psicológico, que é esse modelo de pensamento voltado para o mundo externo, para as realizações externas e para diversas formas de fuga ao conflito, ao sofrimento, à dor que isso representa. Então, essa energia, uma vez voltada para fora, a condição é a condição comum a todos, a condição desta ego-identidade. Não há o despertar, não há a realização da verdade, não há autorrealização. Mas quando um trabalho começa, e esse trabalho é tomar ciência sobre quem você é, aquilo que se mostra agora aqui, naquilo que eu sou, naquilo que eu represento. Se represento nesse instante inveja, isso é constatado. Ciúme, isso é constatado. Alguma forma de sofrimento psicológico, isso é constatado. E se há autoconhecimento, não haverá fuga desses estados internos, desses estados de percepção daquilo que sou agora aqui. Esse contato com isso é autoconhecimento. Quando não há fuga, há uma percepção direta desse movimento. A percepção direta desse movimento é a compreensão da verdade do que aqui esse sentido do eu representa. Isso é feito por esta percepção direta, que eu tenho chamado de autoobservação. E quando há essa autoobservação, essa energia, ela já não está mais sendo dissipada, porque se elimina a separação entre esse mim e essa experiência, entre esse eu e essa experiência. Vamos colocar claro isso. Quando há inveja, o que temos é a inveja, não existe um eu invejoso. Quando há ciúme, é só a presença do ciúme, não existe alguém enciumado. Quando há raiva, é só a raiva e não alguém com raiva. Quando há desejo, da mesma forma. Quando há algum tipo de medo, de temor, a mesma coisa. Quando há um pensamento, não existe um pensador, é só o pensamento. Se isso é visto desta forma, experimente isso. Olhar diretamente a experiência agora aqui, desse mim, desse eu, e você irá perceber o que isso representa. É só uma memória, uma imagem, uma história construída pelo pensamento, sentimento, emoção. Não há uma identidade nisso. Se isso é visto desta forma, não há uma dissipação dessa energia. Então, essa energia se torna disponível para o despertar da consciência. Isso é meditação. Olhar sem escolha, sem julgamento, sem condenação, sem crítica,
sem rejeição, sem tentativa de fugir daquilo que se mostra agora aqui. Então, esse autoconhecimento é simultaneamente o contato com a autoobservação, que é a meditação. Então, há agora uma energia disponível, que é a energia da própria consciência, que é a energia da Kundalini. Então, ela faz um trabalho nesse corpo, nesse mecanismo, porque agora o que está presente é a meditação. Meditação é estar cônscio de si mesmo. Agora aqui, a qualquer pensamento, a qualquer sentimento, emoção, sensação, percepção, sem se separar como um observador dessa experiência, sem se separar como sendo um sensor dessa experiência, alguém que julga sendo um juiz para essa experiência, alguém que está defendendo também essa experiência, sendo um advogado, ou alguém que está condenando essa experiência, ou mostrando as falhas, os defeitos, os erros desse pensamento, sendo um promotor. Então, quando isso é quebrado, há um sentido inteiramente novo de percepção de realidade. Isso é o fim para essa ego-identidade. Então, um silêncio inteiramente novo e desconhecido assume esse corpo-mente, agora aqui. Isso é meditação. Isso é feito momento a momento, no seu viver, no seu dia a dia. Você não se senta para isso, não procura um lugar especial para isso. Não se trata de uma prática de meditação. Na verdade, isso tem servido para muitos como uma tentativa de fugir a estados internos de conflito, de contradição, de sofrimento. E quando você escapa e foge, usando algum expediente como essa assim chamada prática de meditação, que eu tenho chamado de meditação terapêutica, você tem um alívio momentâneo, maravilhoso, mas isso não põe fim a essa contradição interna, ao sentido do ego, ao sentido do eu. E se isso não termina, o sofrimento não termina, isso continuará voltando, assumirá novas formas e surgirá novamente, de novo, de novo, de novo. Estamos falando aqui com você, quando tratamos do despertar da Kundalini, que é o despertar da consciência, isso é o real despertar da consciência, real despertar da Kundalini. Nesse verdadeiro despertar, desta presença que é a Kundalini, existe um fim definitivo para o sofredor. O fim do sofredor é o fim do sofrimento. O fim do sentido egóico é o fim do sofredor. O fim do eu, o fim do mim, o fim do ego. Isto é autorrealização? Isto é iluminação espiritual? Há uma forma disso se estabelecer como sendo real para a sua vida. É através desse autoconhecimento. Então ocorre esta autoobservação. Nesta autoobservação sem escolha, sem julgamento, sem comparação, sem o desejo de escapar, sem o desejo de fugir, acontece aquilo que eu tenho chamado aqui de real meditação. Então ocorre o despertar, que é o despertar de sua natureza real, de sua natureza divina. Nós temos diversas playlists aqui no canal, tratando com você sobre esse assunto. A realização da verdade sobre quem você é o real despertar da Kundalini. É o real despertar da verdade de Deus em você. Ok? Quero lembrar você, nós temos encontros online e também presenciais, além de retiros. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima.
Então, quando tratamos do despertar da Kundalini, estamos tratando do despertar da consciência. O que eu quero dizer é que, enquanto não houver consciência, enquanto o seu estado de existência for esse estado comum a todos,